Boa Olá, noite. boa noite. Falamos junto, hein? Começa, primeiras damas. Não, pode ir lá. Hoje o Não, nosso vai lá. assunto é mais para você do que para mim. Eu vou só contando as minhas proezas aqui que eu tive os benefícios com ele. Tá gravando, pessoal. Então tá, gente, sejam todos bem-vindos aí por mais uma live, né? A ideia aqui é que cada semana a gente possa falar de um produto para que vocês tenham mais conhecimento, né? De como utilizar e os benefícios de cada um, né? Então, para quem não me conhece, acho que ainda tem poucos que não conhecem, né? Sou o Tedal, CEO da New Quantic. Estou aqui com a minha digníssima Amada, que é a CEO da Clínica Canã. Fala aí, meu amor. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. E estamos abertos às perguntas sempre. Vocês estão muito tímidos para fazer perguntas, então a gente vai começar o conteúdo e as dúvidas que aparecerem, vocês podem ir perguntando, que isso ajuda a gente a trazer mais informações para vocês, que às vezes é dúvida não só de vocês, mas de outros também. Com certeza. Então, a gente vai falar de uma coisa que a gente conhece, né? Desde a história aí, né? O mundo já foi movido, já foi moeda de troca. Até hoje, os Tuareg ainda vivem na moeda de troca aí, que é o sal, né, gente? Essa fonte de energia, de saúde e bem-estar para a gente, né? E com o passar do tempo, alguém foi falando que o sal era maléfico, né? Pelo contrário, né? Ele que dá a imunidade para nós. Só que o que acontece, né? Aí eles começaram a tirar tudo que é do sal, né? É Quando a gente por isso volta. que se tornou maléfico, porque eles modificaram. Exatamente. E aí a gente virou o quê? Cliente da indústria, né? Porque a gente foi tirando tudo aquilo que mantém a nossa imunidade, porque alguém disse que o sal, né, aumenta a pressão, esse tipo de coisa, né? E muito pelo contrário, né? Ele normaliza, né? Porque a gente vai entender por que que ele normaliza isso, né? Então, o sal, dentro da história da humanidade, ele tem um papel importantíssimo, né? Não só como econômico, né? Mas como saúde, né? Quando a gente fala da época lá, das especiarias, tudo, né? Você volta de novo essa questão aí de que o sal era tirado do deserto, né? Nas ânforas, que era isso o nome, não tenho certeza. Então, o que acontece? O sal, quando ele é rico dentro da tabela periódica, né? E aí, no Brasil, começou a se processar o sal, não só no Brasil, e tirar todos os elementos. Como ele tem todos os elementos da tabela periódica, sobrou o quê, né? Ou aquilo que é ruim, o lixo, né? E aí virou um produto barato e a gente tem a sinapse, né, do salgado, né, na nossa cabeça, mas pelo contrário, ele agride o nosso organismo da forma que ele é, né? E E, detalhe, o sal de mercado, se você for ler o rótulo dele, você vai ver que a composição do sal é a mesma composição da água sanitária. Você já viu isso? Então a isso aí. composição é a mesma, para a gente ficar apavorado. E detalhe, muita gente vende o sal rosa. O sal rosa, na maioria das vezes, ele é vendido em barra, e o nosso aqui não é o sal rosa. Então a gente tem que se atentar a essas qualidades também. Às vezes fala, estou consumindo um sal marinho, um sal rosa, e a pressão não baixa, a pessoa continua tendo retenção. Então, a questão de se atentar à qualidade do produto que você está adquirindo e cobrar de quem te ofereceu, foi numa loja que nem o nosso está disponível tanto na loja da New Quantic quanto nas empresas. Mas quem vai às vezes até uma loja e vai comprar um sal, você tem que realmente perguntar para a pessoa e ela tem que estar lá disponível para você quais são os benefícios daquele sal, se aquele sal realmente vai te fazer bem. Porque não adianta a gente falar que o sal trata a pressão. O nosso a gente sabe que trata. Agora, os outros, aí a gente já não tem como garantir. Então, tem que se atentar a essa qualidade também, Sim. a esses Então, cuidados. quando a gente fala, né, principalmente você falou do Himalaia, né? Se você põe ele no microscópio, você vai ver que é um falso benefício e você está contaminando o teu organismo, na verdade, né? Então, quando a gente fala com propriedade, né, e analisar o sal dentro dessas características, cai um monte de mito, né? E vira moda, né? Então, o brasileiro ele vive um pouco do modismo, né? E o que que difere isso que a Sandra acabou de falar, né? Quando a gente fala de tabela periódica, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é feito do quê? Sais, minerais. Até assisti um vídeo hoje, depois vocês podem até dar uma olhada na internet, que a gente pega a água mineral, né? Que a gente fala, pô, a água mineral é a melhor que tem, né? Mas quando a gente vai medir a voltagem da água mineral, a gente coloca lá o aparelhinho que mede, né?
a voltagem acende uma lâmpada, né? Quando você pega o sal com 80 elementos da tabela periódica, a lâmpada não só acende, como ela ilumina o ambiente, né? O que significa isso, né? A gente se esquece que o nosso corpo ele é um condutor elétrico, né? E a gente depende, para a gente ter saúde, a nossa voltagem, né? Quando a gente fala de voltagem, a gente está falando de íons positivo e negativo. Então, quando a gente está inflamado, a gente está com íons positivo. Quando a gente está em regeneração e alcalina, a gente está o quê? Íons negativo. Então, quanto maior a tabela negativa, mais saúde, mais imunidade, tudo por aí vai, mais, né? E por que que a gente está falando isso? Porque o sal, ele faz a eletrólise dentro do teu corpo. E quando eu faço a eletrólise, eu faço realinhamento celular, que é os elétrons dentro do teu corpo, né? E isso em tudo que você possa imaginar. Então, o sol vai contribuir para você não ficar gripado, vai te dar imunidade, vai evitar que você tenha cãibra, vai trabalhar toda a parte neural de Eu você. tenho uma para falar com princípios dele, que essa noite ele foi testado ao extremo. Minha mãe inventou de fazer uma dieta louca e foi no médico, foi instruída por um médico, né, que o Tedal até conhece profissional, por isso dessa cara, que não acompanhou ela. E ela entrou em colapso, emagreceu 8 quilos, acredito que de líquido que ela perdeu em pouco tempo. E ela não, a minha mãe é muito forte, ela não conseguia sentar de tão mal que ela estava passando e nada parava no estômago. Aí ontem, o que eu pensei? Falei, vou começar a colocar, porque nada, ela não conseguia beber nada, ela não conseguia, a gente rodou soro e tudo mais, mas não segurava a água do corpo. E aí ontem à noite, comecei a usar o sal, água com sal. Falei, mãe, bebe isso aqui. Ela passou a noite bebendo água com sal. Hoje de manhã, ela já estava mais fortinha. Na hora do almoço, ela falou, Sandri, essa foi só água com sal. Ela falou, essa água com sal me botou de pé. Tanto que ela foi até, não te contei, mas ela foi até lavar a louça do almoço, para quem não estava sentando. Então, assim, eu posso dizer que o quê? Não usei outra coisa nela. Foi o sal que botou ela em pé. Então, a importância que o sal tem no processo de regenerar. Por isso, da qualidade ser boa e da gente se atentar a isso. E é um produto que a gente consome o tempo todo. Porque, assim, café da manhã, você salga, né? O ovinho ali. Almoço, a comida tem que usar sal. A água que você bebe, esse sal, eu falo assim, a gente só não pode tomar ele muito tarde, porque ele dá uma energia na água, tomado com água, que para noite você não vai conseguir dormir, você fica elétrico ali. Então, assim, aconselho tomar ele até umas 18 horas no máximo, mais que isso não, porque aí ele dá uma oscilada no sono. Experiência minha e de alguns pacientes, tá? Posso fazer um parênteses do que você acabou de Pode, relatar? pode Vamos sim. traçar um paralelo. Por que que a sua mãe passou mal? Porque a maioria dos emagrecedores faz o quê? Faz você eliminar líquido. Líquido. E E quando junto os você sais. elimina líquido, você elimina o quê? Sais minerais. Exatamente. Então, o seu sistema imune vai lá no chão. Você não consegue fazer nada. E aí, a maioria dos emagrecedores não queima gordura. Ele desidrata você. E quando ele desidrata você, você está perdendo aquilo que te dá mais energia, né? Então, o sal, repôs o quê? Todos os sais minerais que ela perdeu. Só que aconteceu o quê? Você pegou um sal com 85 elementos de tabela periódica, não foi um sal comum. Se tiver dado do sal comum, não ia fazer efeito nenhum, né? Que nem o pessoal dá muito soro, né? O soro não tem a tabela periódica, né? E Ele é tem um... corante. Isso. Então, ela, inclusive, como a gente faz, né? Só acho que 3 partes de sal, uma de açúcar, um negocinho, não é isso? O soro. Então, ele não compõe a tabela periódica. Então, é um paliativo, né? Que você vai para o hospital, a primeira coisa que eles te dão é reidratar, mas não reidrata de forma correta, né? Então, o que que é importante, né? Quando a gente fala de, pedir para falar de alta performance aqui, né? Como pré-treino, eu recomendo que você pegue o quê? Sal, né? Pega uma garrafinha de água, coloca a salubridade que você acha que é bom você tomar, que você aguenta, né? E aí alguém disse no passado aí, né, que o sal é maléfico. Só que a gente pode comer até 200 gramas de sal de boa qualidade, né, para você manter a saúde, né? Tanto que quem faz regime intermitente, né, se você beber só água e sal, você não tem nenhum tipo de disfunção. E nem aquele mau hálito que dá na gente, né, quando a gente está fazendo a questão do regime
jejum intermitente. E ele ajuda também na questão da manutenção das câimbras, né? Câimbras tanto para exercício quanto quem está fazendo exercício físico, quanto para quem não faz. Falar, tem muita câimbra. Se você consumir o sal com água, ele ajuda nessa questão também, para evitar, para ajudar a diminuir e evitar as câimbras com. Quem pratica esporte, né, aeróbico, ou maratona, triatlo, esse tipo de coisa, né? Ou o próprio CrossFit, esse tipo de coisa, vai perceber isso, né? Que quando você toma água com sal, você não sente essa fadiga, né? Porque você tem o sódio ali, né? Que ele desempenha um papel dentro da construção do glicogênio do músculo, né? E o que que você precisa para isso? Você precisa disso e água. Então você tem que tomar. Não adianta você comer como pré-treino achando que você vai estar fazendo alguma coisa, né? Na verdade, tudo que você come na digestão vai tentar tirar o sal para te dar energia. Só E o isso. legal é o quê? Que se você tomar o sal na água do exercício físico, né? Leva lá, vai para academia, põe sua aguinha, o sal lá. Eu não coloco, eu jogo tênis. Eu não ponho muito sal na água. Por quê? Porque ele me dá sede. Então eu ponho assim uma quantidade em que a água não chega nem a ficar saloba, mas ela dá energia. Se você estiver tomando uma água dessa, fazendo o exercício, o teu músculo ele não vai tirar a água do lugar errado, que ele busca do intestino, de outros lugares. Então você vai estar entregando uma água de qualidade para o teu corpo estar se reidratando, além da questão dos minerais, para a questão do suporte muscular também. É só lembrar da questão da voltagem, tá? Quando você faz eletrólise dentro do teu corpo, é tudo que você precisa. Então você vai estar atuando em todas as células do teu corpo na hora que você está mais precisando, que é o esforço muscular, né? E ele vai trabalhar muito essa questão. Como a gente falou que ele faz a parte da eletrólise, lembra da voltagem lá que a gente falou? Então, quanto maior negativo, mais imunidade você vai ter. Então, a gente tem casos aqui e casos, né? Inclusive, pessoas que fizeram 21 dias de jejum intermitente, né? Com metástase e resolveu o problema de tudo. Tudo. Então, quando a gente pega a história do sal, né, nas histórias das prisões, que o pessoal não tinha como se manter, o que que eles comiam? Sal, né? Quando a gente fala da guerra lá do Vietnã, não tinha flor, o que que eles davam? Água de coco. O que que tem água de coco? Sal, né? Então, você percebe que esse mito que o sal, lógico que de péssima qualidade, ele vai fazer muito mal mesmo, né? Até um pleonasmo aí, né? Ele vai fazer mal. Mas quando é de boa qualidade, é só pontos positivos. Eu não encontrei nada que deponha contra a qualidade do sal nessa questão da imunidade e de energia, né? Até a questão do banho, toma um banho de sal para dar um descarrego, não é? Então, Então, tem outra coisa que é importante, por que que a gente fala que ele regulariza, né? Esse sal aqui, né, especialmente, ele tem o quê? Ele tem 3 vezes mais magnésio. Então, o magnésio, para o coração, é algo fenomenal, né? Então, se eu já estou falando de coração, músculo, cérebro. tudo, é tudo, né? Você quer falar do alimento mais completo, como eu falei para você, a história da humanidade, acho que eles descobriram o sal primeiro, para depois descobrir, acho que a comida, né? Vamos falar assim. E aí nós temos o quê, né? Tudo que vive no oceano é sal. E vale lembrar que esse sal aqui, ele vem da água do mar de alta profundidade, né? Então, e uma coisa que é importante que as pessoas questionam com relação à coloração dele e à umidade. Gente, o sal por si só, ele derrete, tá? Então, o que acontece? Depende da época da estação do ano, a corrente marítima muda também. Então, ele muda a questão da coloração. Tem um parêntese rapidinho aí que ele também contribui muito para a digestão, porque ele tem alguns princípios ali que não estão, né, descritos, mas ele contribui muito para a função do organismo, do intestino funcionar regularmente, tá? Então, para você não ter. Quem quiser fazer um teste, ter intestino preso, começa a tomar água com sal, depois conta aqui o depoimento para nós aqui embaixo. Acho que é isso que a gente tinha para falar. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Olha, eu encorajo vocês a perguntarem, mas eu já separei algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, coloquem aí nos comentários ou abram também os seus microfones para falar. Mas eu achei essa pergunta interessante. Existe alguma relação entre o consumo excessivo de sal e estresse e ansiedade ou não? O sal ele pode contribuir até com isso também?
Voltando, né? Se a gente falar do sal do supermercado da prateleira, ele é maléfico, então ele vai trabalhar de forma inversa, né, do que a gente está falando aqui. Mas o que respondendo a tua pergunta, se você tomar um sal dessa forma, não existe contraindicação nenhuma, pelo contrário, tá? O que acontece, Carol, é que assim as pessoas não se atentam e hoje, tá, na maioria dos produtos, é raro você não encontrar num produto, chama-se glutamato monossódico. O glutamato monossódico, eles usam para dar sabor, ele foi comprovado, ele com a ligação à irritabilidade das pessoas. Tanto que até o pessoal fala que os Simpsons, né, tem premonição. Eles colocaram teve um episódio onde eles colocaram que o glutamato, as pessoas consumindo, e elas se batendo no trânsito, entrando em telhados, se espancando. Então, assim, existe sim uma relação do estresse com o consumo do glutamato, que tem na maioria das. Se você pegar aquele sal temperado, essas coisas, você vai ver que lá existe salgadinho, um monte de coisa tem. E aí o antídoto dele é o GABA. Então, por isso que o que acontece? Pessoas que têm muita ansiedade, ou até que tem, assim, hoje em dia não tem como a gente não consumir produtos que não tem glutamato. O Tedal sabe que eu sou super comilona, então, assim, amo uma porcaria. Mas eu acho que tudo é equilíbrio. Então, você toma sim, come sim os produtos, mas usa o GABA para quê? Para questão de manutenção de ansiedade e questão de benefício para você mesmo. Né? Ele seria um antídoto contra o glutamato monossódico, até nessa questão não só do estresse, mas para ajudar a retirar esse produto que está em alimentação assim em grande quantidade. Respondendo a Ana, a Ana, não, desculpa, a Tânia, esse sal ele é moído, tá? Não é fino, mas também não é. Deixa eu pegar o meu aqui, eu tenho um aqui aberto, peraí. Enquanto a Sandra vai pegando, queria deixar aqui também um depoimento da Paty. Ela mandou aqui a mensagem dizendo que ontem ela foi para o hospital depois de 5 dias muito mal, com vários problemas. Começou a tomar o sal ontem à noite e hoje ela já está se sentindo outra pessoa. Ai, que ótimo. Que a diferença foi mesmo por começar a usar o sal. Gente, ó, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui na câmera, ó. Ele é um sal, ele é um pouquinho, ele é mais grossinho do que o sal refinado, mas ele não chega a ser um sal grosso. Não sei se dá para ver, não sei como é que tá a resolução aí. Não, dá para ver, sim. Na garrafa, vou mostrar para vocês a quantidade que eu uso, tá? Nessa garrafa, minha colher não é pequena, eu uso, não é tão grande. É essa quantidade aqui, ó. Seria uma colherzinha de café. A quantidade para essa garrafa d'água que eu coloco. Então, eu encho a garrafa, põe essa quantidade, bebo a garrafa, vou lá, põe de novo mais um pouquinho. Então, ele ajuda bastante na manutenção da questão de manter o pique. Que eu falo que ele e o Neurocard são os meus energizantes aqui, né? Porque tem dias que dá um pega que aí você tem que manter o pique. Então, eles são meus aliados. E outra coisa, né? O sal refinado, ele passa pela limpeza, né? Este sal, não. Ele não passa por aquele processo químico para limpar ele, né? Então, por isso que ele é integral, né? Olha, tem um vídeo do Laí Ribeiro que ele fala das coisas, ele fala assim, o sal é benéfico. Aí ele faz o videozinho assim, coloca, mas tiraram isso. Aí coloca, o sal ficou apenas com 4 elementos, igual você falou, que eram os elementos ruins. Né? Então, por isso que ele tem lá que ele explica sobre isso também. Quem inventou essa lei aí, que jogou no mercado, foi na época de Getúlio Vargas, né? Não tinha o que fazer com esse lixo todo, aí industrializou, criou uma lei para ter só o sódio, né? Enfim, isso perdura até hoje e ninguém pergunta nada, né? Por quê, né? E outra coisa que é importante, né? Ele é um antioxidante, né? E alcalinizante. Então, quando a gente está com. Lembra que eu falei da voltagem positiva? Quando você está positivo, você está o quê? Em acidose. Quando você está negativo, você está alcalino. Então, quando ele faz esse equilíbrio da eletrólise dentro do seu corpo, ele te ajuda nisso. Então, ele é crucial quando ele faz essa questão da eletrólise dentro do seu corpo, tá? Por isso que ele mantém tudo isso. Algo Tem mais mais? perguntas, Carol?
Não, não temos mais perguntas aqui, só essas duas perguntas mesmo. Mas Tá? é importante também contar para o pessoal da promoção que a gente lançou hoje, né? Tem um cupomzinho novo aí e valores muito legais para vocês comprarem sal. Quadro, o Tedalso Eu não estava sabendo. foi bonzinho, a gente lançou hoje, então essa live também em comemoração a isso. Depois a gente vai colocar certinho os valores para vocês lá no grupo. Foi na marca do gol, finalzinho da tarde. É isso aí, o Tedalso foi bonzinho, porque é isso, produto bom a gente tem que valorizar, né? E o sal está num preço muito bom para as pessoas começarem a utilizar. Ó, vocês que são afiliados que estão aqui, né? O papel da New Quantic é levar saúde para as pessoas, né? E sempre a gente reforça essa questão. Tudo que agrega de alta absorção no corpo, a gente abraça, desenvolve, né? A Carol está aí, a Sandriele acompanha há bastante tempo essa questão. Então, a gente parte da premissa seguinte: levar saúde para as pessoas, né? Então, antes de qualquer coisa, tudo que você pegar de um produto da New Quantic, se você for pesquisar, for tirar dúvida, gostaria de dar mais atenção a todos vocês aí, durante o meu dia, né? Mas vocês vão deixando as perguntas, a gente vai respondendo, a Carol vai me cobrando também, para que vocês tenham o máximo de informação para vocês entenderem o que é diferente naquilo que a gente está propagando aqui, oferecendo para vocês, né? Algo mais, gente? Ou só? Acho que hoje a gente tinha falado que ia ser uma aula um pouquinho mais curta mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Se alguém tiver uma pergunta, o momento é agora, senão. Na verdade, assim, ó, as nossas aulas aqui mais para esclarecer as dúvidas e explicar para vocês o que cada produto faz. Então, não vai ser uma coisa que vai tomar muito tempo, né? Mas enquanto tiver perguntas, nós vamos estar respondendo. E depois fica gravadinha lá para qualquer dúvida que vocês tenham e queiram voltar, até para a questão de explicar para algum cliente, alguém que pergunta. Então, nós estamos sempre à disposição. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O Tedalso falou aí de uma experiência de alguém até com metástase, né, que ficou aí 21 dias, foi em jejum, correto? Acho que foi isso que ele falou. Foi. Se uma pessoa, Tedalso, ficar em jejum por muitas semanas, estando com CA em qualquer parte do corpo, e se ela decidir, no caso, eu não sei se você falou que ela usou esse sal ou não usou sal, só ficou em jejum, mas se ela usar o sal todo dia, água com sal, existiria uma recuperação muito mais rápido. Eu não sei se você mencionou essa pessoa com metástase em jejum usando sal ou sem sal. Não, foi 21 dias, água e sal. Este sal. O que Água e sal. acontece? Lembra que aqui a gente entra uma questão já na medicina um pouco, né? Quando eu falei para você de voltagem, né? O que acontece? A gente não entra nesses termos quando a gente vai no hospital fazer qualquer análise. Ninguém analisa isso, né? A gente analisa o quê? Um hemograma, né? Então, como é que tá as vitaminas, né? E o que faz seu corpo fazer tudo isso, metabolizar tudo isso? É quando você tem essa harmonização, esse equilíbrio dentro de você. E o que te dá o equilíbrio? Essa eletrólise dentro do teu corpo. Então, quando uma pessoa está com um CA, o que acontece? Ela está em quadro clínico de acidez, que a gente chama acidose. Quando você vai olhar o sangue lá, você tem um H mais lá, né? E aí o que acontece? Eu preciso reverter esse quadro de acidose para alcalino. Quando eu alcalinizo meu sangue, eu mudo o pH. E quando eu mudo o pH, praticamente quase que 90% do CA, ele sucumbe com relação a isso. Por quê? Eu estou tirando aquilo que eu vou tirar próprio carboidrato, tudo que transforma em açúcar, né? Então, quando eu falo de CA, tudo que se transforma em açúcar é alimento. E a falta de oxigenação é o campo propício para ele. Então, quando eu não oxigeno o sangue, eu estou facilitando a sobrevivência da célula tumoral. Quando eu tomo sal, o que acontece? Quando eu falo de eletrólise, talvez o termo eletrólise na cabeça de vocês não faça muito sentido, né? Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou realinhando íons positivos e negativos. Se eu pegar uma máquina de termografia e fotografar onde a pessoa tem uma metástase, você vai ver que ali vai ficar bem vermelho na termografia. Por quê? Ali está o quê? Os íons positivos e negativos estão dissonantes. Quando eu tomo sol, ele faz o quê? Ele faz a ligação iônica de novo. Quando eu faço isso, eu regenero o tecido.
Respondi aí, Cleiton. O Menezes perguntou dose. Dose você fala para consumir diariamente, Menezes? Respondeu sim, Tedalso, tranquilo. Muito obrigado. Nada. Vou ler a pergunta completa, tá, Sandra? A dose, por exemplo, como pré-treino. Quanto de sal a gente coloca na água no pré-treino? Então, lembra que a gente falou da salubridade? Sabe o que é uma água salobra, né? É quanto o paladar permite, né? Então, por exemplo, a Sandra falou que coloca uma pitadinha. Eu coloco A eu pego aquela colherzinha. colherzinha de café e coloco. Eu já tenho pessoas que pegam uma colher de sobremesa. É muito de pessoa para pessoa, Menezes. Eu coloco isso aqui, ó, naquela garrafa, entendeu? Mas assim, o que acontece? Eu respiro pela boca, que é respirar errado, né? Então, minha garganta seca muito rápido, por isso eu uso essa dose. Boa, Mas assim, hã? boa observação. Quando a gente respira pela boca, a gente acaba desenvolvendo osteopenia. E o sol faz o quê? Ele corrige a osteopenia, porque ele Viu? vai te dar cálcio. Olha só, o gancho aí foi muito bom. Então, o que acontece? Aí eu não uso uma dose muito alta por causa disso. Ou então, assim, se você quer usar um pouquinho mais, aí eu levo 2 garrafinhas, né? Aí quando eu tô cansando muito, eu bebo sal e faço um equilíbrio entre as 2 águas. Mas fica muito a critério de cada um, entendeu? Vocês vão perceber que se você pegar a mesma quantidade desse sal da prateleira e pôr na boca, você vai ver que é muito salgado. E quando você pegar esse sal, você vai ver que ele não é salgado, Mas né? ele salga a comida suficiente igual o outro salgaria, É que vocês entendeu? estão perguntando como tomar na água, gente. Não é na água, é na carne, na salada, no Em tudo. arroz, em tudo que você for Mas na comer. água também. É. Então, assim, não é só a dose da água, né? Você pode usar ele em tudo. E eu falo para você, o seu quadro clínico muda significativamente. Se você contribuir isso aí com a tirada de glúten e da caseína, eu falo para vocês que vocês têm longevidade aí, ó. Algo mais? Agora acho que foram todas as perguntas. Então, se vocês quiserem encerrar, depois eu mando para o pessoal perguntar. Pode perguntar. Só uma colocação. Tedalso e Sandri, né? Tá certo, Uhum. Sandri? Por exemplo, esse bate-papo que teve aqui de perguntas, né, e respostas desses momentos assim que vocês passaram uma aula bacana para nós, não teria como colocar assim, tipo, fazer num PDF, num material tipo de Word e postar para gente, né? É porque alguns aqui não tiveram condições, por exemplo, de anotar. Eu, por exemplo, estou fazendo exercício, né? Então eu tô na pegada do exercício e ouvindo a aula Oh, aqui. que coisa Então, boa! então, assim, se tivesse assim, também num PDF esse material, eu não sei se tem, né? Mas essas perguntas que já foram feitas, assim, que a gente pudesse ler depois, ter mais um pouco de calma Cleiton, para você ler, deu fazer uma algumas ótima ideia. anotações, né? Até para a gente memorizar. A gente vai te mandar. Uma coisa que você tem que tomar cuidado com o que você vai postar. A gente falou aqui de CA, então você tem que tomar cuidado Sim, se você vai postar sobre isso, que isso aí sim. penaliza, né? Você que está Cleiton, treinando, tem a parte aqui Não, também, que tranquilo. ela tá com outro nome aí, que é Menezes, né? A Paty, ela está fazendo um compromisso aí de acompanhar, né, essa questão da alta performance, tá? Então, já que você está treinando, uma forma de você ganhar Uhum. muita massa magra é usar o sal como pré-treino, né? Se você quiser tomar em jejum, é o amino e o ácido Uhum. hialurônico, né? Com limão espremido e água morna. Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação física com adipômetro, não com bioimpedância, tá? Para saber o índice de gordura que você está eliminando. Então, ele vai trocar gordura por músculo. E pós-treino, a gente tem a proteína que é rica em B6, B9, B12, que acelera o metabolismo também, junto com a creatina micronizada de alta absorção, tá? Então, você que está treinando, segue a dica aí se você quer ficar um pouquinho mais forte aí. E lembrando que todas essas aulas elas ficam gravadas e a gente envia o link para vocês depois. Então a gente tem uma playlist separada para vocês lá no YouTube, privada, só vocês têm acesso, onde vocês conseguem acessar todos os conteúdos que já tiveram nas aulas anteriores. é porque assim também, Cleiton, algumas coisas que nós vamos falar aqui
que tem nos produtos não tem nos rótulos. Então, os produtos da New Quantic, quando você fala assim, Entendo. vai tratar isso, não é isso. É aquela história assim, aqui tá isso, aqui tá assim, ó, que ele trata. Então, não é? Não é? Uhum. Então, a gente faz o quê? Por isso que às vezes a pessoa fala, o valor agregado o valor é caro. Só que quando sabe o que eu faço Sim. aqui? Eu faço assim, ó. Se a pessoa falou que é caro, eu falo assim, leva, e daqui uma semana você volta a me pagar. A minha cidade é pequena, tá? Por isso que eu faço isso. A pessoa volta, paga, fala do benefício que ela teve e vira minha paciente e compra sempre. Por quê? Porque você tem que mostrar para o paciente, o legal do produto é isso. Por isso que eu peguei a New Quantic para trabalhar. Eu falei isso para o Tedaus, que eu trabalhava muito com farmácia de manipulação. Só que o que acontecia? Nos 3 primeiros meses, a farmácia me entregava exatamente a fórmula. Como eu acompanho os meus pacientes de perto, eu tenho muito paciente que está comigo há mais de 12 anos, então, assim, eles vêm sempre. Então, eu consigo acompanhar realmente a evolução deles, ou a não evolução. E, às vezes, eu tinha, assim, pacientes que vinham, iniciavam um tratamento, daqui a pouquinho o resultado não estava mais vindo. Eu falava, uai. Aí ligava na farmácia, perguntava, olha, vocês modificaram a fórmula? Aconteceu tal coisa? Sempre era, não modificamos. Ao invés de falar que tinha modificado, era sempre a mesma coisa. E aí eu parava de manipular naquela farmácia e ia atrás de outra farmácia. Então, sempre nessa função. Aí, quando eu encontrei os produtos que eu comecei a testar, porque o Tedaus é prova viva, eu testo os produtos mesmo. Eu vou com eles assim no limite, nem que eu passe mal, e volto para mim saber o que, tanto você pode tomar, tanto vai te fazer tal coisa. Então, você me perguntar, o que acontece se eu tomar tanto desse produto? Eu vou saber se ele te dá dor de barriga, se ele me dá dor de barriga. Para mim, funciona daquela forma. Então, eu tenho a minha experiência para poder contar a hora que o paciente me pergunta. E o produto, eu estou usando ele desde setembro do ano passado, que eu estou usando. Foi Uhum. Foi. Então, até hoje, eu não tive nenhuma decepção com paciente nenhum, com nenhum tipo de produto. Então, por isso que eu falo, eles mantêm a qualidade do que eles prometem, sabe? Então, por isso que eu trabalho com essa linha hoje. A Sandriele tem paciente que tomou remédio para pressão há 15 anos, em 24 horas parou de tomar com sal. Diabetes também, tinha paciente aqui que não baixava. Aí, quando eu iniciei o Desoxiflora, 2 dias o paciente tomando, mandando mensagem, olha, baixou igual não baixava na medicação. Então, o que eu faço? Pega um paciente que está com um monte de medicação, começa a suplementar. No início, eles falam, nossa, mas eu vou ter que tomar tudo isso? Eu falo, vai. Associo a medicação, à suplementação. Aí, o que eu falo? O paciente vai começar a ter sintoma. Paciente que toma muita medicação para o coração, pressão alta, começa a ter uma leve tontura, umas coisinhas assim. Eu falo, volta no médico. Voltou no médico, ele começa a tirar a medicação. É assim que eu trabalho com eles aqui. Eu tenho paciente de Parkinson, que de 19 anos, a gente conseguiu paralisar o Parkinson dela, e ela já está quase não tendo mais tremores. Então, assim, até tinham uns outros profissionais que queriam os protocolos para estudo. Por quê? É o uso dos produtos. Mas essa paciente está comigo, eu peguei ela para ser uma das minhas pacientes de teste. É até um tratamento que eu acompanho de perto, é um tratamento que ela faz certinho. E que ela, sim, é minha propaganda aqui. Por quê? Porque ela tem tido resultado, assim, fantástico no Parkinson, que ela não falava mais direito, não conseguia escrever, nem nada. Hoje ela já fala, escreve, mexe no celular, faz academia. Então, esse tipo de paciente oncológico, síndrome, o que mais tem aqui é paciente com problemas diferentes. Então, eles vêm e a gente começa a fazer o tratamento e eles vão, assim, falando abertamente, é a minha maior propaganda, não preciso fazer propaganda. Aqui, o boca a boca é minha maior propaganda por causa dos resultados. Então, isso que é prazeroso, né? Para quem trabalha dessa forma. Eu falo que é ótimo você ver a pessoa bem. Olha que a Carol parar de gravar, eu vou falar o que tem no sal. Parou aí, Carol? Pode dar um tchau para todo mundo que não estava ouvindo. Tá. Gente, então, um beijo para vocês. Agradecemos a live, essa aula maravilhosa. E esperamos vocês na próxima terça-feira. Gente, gratidão. Namastê. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Tamo junto.